última atividade do nosso simpósio, com a conferência de encerramento, Desafios para as Políticas de Saúde hoje, né? Então, chamamos para a conferência o professor Dr. Ademar Arthur Quioro dos Reis, né? O nosso querido Arthur Quioro. Eu vou falar o currículo dele, que é imenso. É só se lembrar que ele é médico sanitarista, atualmente é professor da Unifesp e está como presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, vinculado ao Ministério da Educação. Fez residência em Botucatu, é claro que essa é a marca principal do currículo dele, não? Agora aqui em Botucatu eu sou o pai do Xuxa. Isso, ele é pai do Xuxa. Mas na verdade eu sou o vovô da Dodó. Da Dora. Não, só no gogó, que assim eu vou mais rápido, mais direto. Pode ser? Ó, gente, em primeiro lugar eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando dessa atividade dos 25 anos do programa. Eu, para fazer inveja para o pessoal do meu programa de pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp, eu mandei a programação e falei, gente, olha só, tirando o último que vai fechar a conferência, olha o nível, né? E disse, mas parece um congresso da Abraço. Mas isso tem tudo a ver com carinho, com a dedicação, com a competência, né? A história, né, do nosso departamento de saúde pública, da nossa faculdade, da nossa universidade aqui. Eu me sinto engraçado, né? Às vezes as pessoas, eu falo também de Botucatu, as pessoas acham que eu fiz a graduação aqui, né? Tão marcante que foi para mim, o Marcos Cal, para a minha geração, né? A formação. Vejo aqui pessoas muito queridas, meus professores, não só a minha chefinha, que era chefinha, porque ela era preceptora do programa, Toninho, Inho, professor Caldas, Chicão, nossa, tanta gente boa, que era minha caloura de residência, professor Luizinho, ensinou muito epidemiologia, e sem contar com gente muito querida que a gente continuou mantendo contato, né, e depois novos amigos que a gente foi fazendo, né, de companheiros e companheiras aqui do programa, da faculdade. Então estou muito feliz de estar aqui, quero deixar um agradecimento muito especial, né, e eu queria refletir com vocês um pouco sobre esse tema. Eu tinha até preparado uma apresentação em PowerPoint, eu falei, não vou fazer não, eu vou tentar refletir um pouco com vocês, porque eu acho que assim, pensar um pouco os desafios da política de saúde na quadra da história, parafraseando aqui um programa que nós gostamos muito, que é o Medo e Delírio. Quem não acompanha, Spotify, Medo e Delírio, semanalmente imperdível. Os melhores analistas da política no Brasil hoje, né, eles usam muito essa expressão nesta quadra da história. Eu acho que assim, nos remete, em particular, a começar pensando, e eu vou terminar falando sobre isso, sobre o valor da democracia para a saúde. O valor da democracia, da liberdade, da produção de uma vida mais justa, mais fraterna, mais solidária, né, com um Estado que seja capaz, né, de produzir, de fato, um conjunto de ações, de programas, de intervenções no campo, não apenas da saúde, mas das políticas sociais, capaz de enfrentar essa chaga, né, que produz boa parte da desgraça que a gente vive, que é a desigualdade social. Nós não podemos jamais partir para qualquer discussão sobre os desafios ou sobre o estágio atual se a gente não reconhecer de cara que a gente tem uma dívida histórica com a sociedade brasileira e um padrão de desigualdade que é insuportável. Ele é tão insuportável que nós nos alienamos. A gente praticamente naturalizou. A gente tem trazido outras pautas muito importantes, particularmente as pautas identitárias, as pautas das mulheres, da população LGBT, da população negra, das pessoas com deficiência, dos trabalhadores e das trabalhadoras que vivem esse universo de mudanças do processo de trabalho, de precarização, né, de desproteção, mas a nossa chaga central ainda continua sendo da desigualdade social. É impressionante. Eu orientei, por exemplo, uma aluna no mestrado lá na
pós-graduação, que a gente estudava a questão do vínculo na saúde da população LGBT, particularmente das lésbicas. E tinha vários pressupostos, não importa, mas pressupostos de ponto de partida, né? E é impressionante, porque todas as entrevistas, todo o campo que a menina fez, muito bem feito, conduz exatamente a dimensão da desigualdade social como a dimensão de maior diferença. É diferente. Essa sociedade tem várias formas de justiça, mas a da desigualdade social é implacável. E nós estamos vivendo isso, eu quero usar aqui uma expressão de um pensador francês chamado Bourdieu, né, que diz assim: nós estamos vivendo desde o início dos anos 80 aquilo que ele chamou de restauração da ordem conservadora. A crise do capitalismo, a partir dos anos 70 do século passado, a produção do neoliberalismo como mais do que a orientadora das políticas públicas, mas como a ideologia dominante na face da terra, que é a base, inclusive, da própria extrema-direita, ela tem por consequência, ou como objetivo, destruir tudo aquilo que é da ordem do civilizado, tudo aquilo que é da ordem das conquistas sociais. Mesmo as concessões que o welfare state fez a partir do pós-guerra são consideradas absolutamente inaceitáveis. E é nesse contexto que eu quero resgatar Davi Capistrano nesse dia. Fatinha, o pessoal que trabalhou com a gente lá em Santos, né, que teve o privilégio de poder conviver com o Davi, que ele usava aquela expressão, remando contra a maré, que até o título do livro da experiência de quando vocês estavam no segundo mandato, né? A gente está fazendo ao longo de 1988 para cá a implementação do SUS remando contra a maré. E eu não estou me referindo apenas aos 6 anos do golpe, pós-golpe. Eu estou me referindo à conjuntura política, econômica e social que se estabeleceu no país a partir da promulgação da Constituição, que aponta o SUS como uma política civilizatória, fundamental para enfrentar as grandes chagas da sociedade, para produzir equidade, justiça, uma capacidade de produzir mais vida, mas é uma política o tempo inteiro disputada, o tempo inteiro produzida de forma contra-hegemônica, ainda que esteja na Constituição, que inclusive nos coloca um tema muito importante do ponto de vista da perspectiva dos desafios, é que não basta estar escrito na Constituição ou nos marcos infraconstitucionais qualquer coisa que seja de interesse da sociedade, se nós não fizermos uma profunda disputa política, uma disputa de valores, uma disputa concreta, objetiva, né, de alma, para que essas transformações sociais possam ocorrer. E a do SUS é isso. Eu tenho me deparado ao longo da experiência como gestor municipal, como ministro, como pesquisador, como professor, etc., uma certa coisificação do sistema único de saúde. Quando uma política passa a ser defendida de extrema direita a extrema esquerda, né, a gente pode desconfiar, ou ela se produziu como uma unanimidade, a gente sabe que não é, basta ver o discurso da Faria Lima, né, de todos aqueles que estão no campo e tal, mas é porque é possível falar que eu defendo um SUS que no fundo é alguma coisa feita para manter o instituído e não para produzir uma produção, produzir uma produção é grave, né? Mas para fazer um novo instituído. Até porque o SUS, implementado em sua radicalidade, ele ajuda a produzir uma nova sociedade. Ou pelo menos a enfrentar de maneira muito importante um conjunto de circunstâncias. E aí eu quero trabalhar com vocês alguns apontamentos, eu não vou esgotar todos que considero fundamental. Eu não tenho como, por exemplo, deixar de começar pela questão do financiamento, ou do histórico subfinanciamento, né, que derrapou, capotou para desfinanciamento a partir do golpe, em particular da promulgação da emenda constitucional 95, e que levou a gente ao fundo do poço. O comprometimento dos orçamentos municipais de uma maneira praticamente impraticável, quando o município ultrapassa os 30%, 35%, e está inviabilizado para fazer um conjunto de políticas públicas. Não é a saúde que está inviabilizada, é o conjunto de políticas públicas. Quando a gente olha, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você tinha está mexendo com isso lá no COSENS, o percentual de municípios que
gasto acima de 20%, 25%, é uma coisa enlouquecedora. E os próprios estados, que tinham passado pelo menos os 20 primeiros anos do SUS, trabalhando com os 12% do teto, foram acabando tendo que alargar. Muitos acabaram avançando de maneira muito substantiva. E o governo federal foi literalmente desfinanciando a partir do momento em que o orçamento do Ministério da Saúde ficou congelado e só se alterava pela reposição da inflação, que era aquela regra absolutamente incapaz de dar conta, primeiro, de um sistema historicamente desfinanciado, cheio de vazios assistenciais, cheio de problemas, né? Vamos lembrar, vamos pegar 2020, pegar 2019, né? Para não ter a contaminação dos recursos da pandemia de Covid. Mas nós estávamos com um gasto público somado às 3 esferas de governo que não chegava a R$ 4 por habitante dia. R$ 3,86, para ser mais preciso. Quando uma passagem de ônibus em qualquer lugar já estava na faixa de 4,40 só para levar. Então você imagina você garantindo as vacinas ao transplante, passando pelas políticas de promoção, vigilância, etc, etc, o que a gente tem que fazer na alçada do SUS, com um sistema absolutamente desfinanciado. O que tem de novo nessa história, inclusive para entender o debate político-econômico de hoje? O que tem é que a partir da PEC da transição e a partir da revogação dos efeitos da Emenda Constitucional 95 sobre os pisos, a modalidade de cálculo dos pisos constitucionais para a saúde e para a educação, a gente dá uma guinada nessa história. É muito interessante porque o fim do piso, que é apontado o tempo inteiro, já não dá mais agora para, porque com a Emenda Constitucional seguindo, a nossa regra anterior, que é a Emenda Constitucional 86, no mínimo 15% da receita corrente líquida como gasto para a União, no mínimo 15% dos municípios, 12% dos estados, mas isso foi o tempo inteiro que disse, bom, agora destruíram o nosso piso, que agora a gente não tem mais regra nenhuma. Agora, o movimento sanitário, inclusive, boa parte dele, inclusive de gente esclarecida, adotou o seguinte: não podemos baixar a guarda, porque a área econômica do governo quer acabar com o piso da saúde. Vamos entender um pouco esse debate. Eu quero trazer alguns elementos, porque ele é decisivo. Sem recursos financeiros a gente não avança. Entre 2023 e 2025, que nós já estamos falando inclusive com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, o presidente Lula produziu um aumento, para além da regra constitucional, de 85 bilhões de reais no orçamento da saúde, do Ministério da Saúde. No primeiro governo, contando os 4 anos, ele vai subir 100 bilhões e 700 milhões de reais. 2023 foram 22 bilhões e 900, 24, 45,7. Este ano, o Ministério da Saúde está com 45,7 e os cálculos da Casa Civil que eu estive vendo recentemente apontam que, como ele é calculado em cima da receita corrente líquida, e a despeito dos economistas de plantão, está crescendo a receita corrente líquida do país, pode chegar a 52 bilhões. Alguns cálculos apontam 58 bilhões. 25 mais 16 bilhões. 26, jogando parado, 16,1 bilhão. 27 mais 16 bilhões. 28 mais 17,7 bilhões. Então, pela primeira vez, nós estamos falando de um ciclo importantíssimo de crescimento do financiamento da saúde. Só para vocês terem uma noção, hoje administro da IBSER, são 45 hospitais universitários. Peguei com 41, 3 da UFRJ, 1 de Roraima, já foi para 45. No ano passado, eu tive 1 bilhão 870 milhões por custo, fora a folha de pessoal, para fazer a gestão eram 41 hospitais. Esse ano, eu tenho 4 bilhões de reais para fazer a gestão, pulando de 1,870 para 4 bilhões de reais de recursos do Ministério da Saúde. O médico continua pagando folha, encargos. Então, só para o UFRJ, o Complexo Hospitalar, 3 hospitais, que tinham um teto anual de 111 milhões, aumentou mais 210 milhões de reais no teto financeiro. Estava falando para você. Não tem como não ser relativamente otimista, porque um dos problemas históricos que a gente está enfrentando, do subfinanciamento, vem sendo apontado soluções consistentes. E veja,
é exatamente a mesma emenda constitucional 86, que quando eu era ministro foi aprovada, e o nosso movimento de saúde bateu pra cacete, porque tinha um movimento de saúde mais greve, lembra disso? Puxado pelo Conselho Nacional de Saúde, e a gente dizia, aqui tem consistência, aqui cresce com a receita corrente líquida. Quer dizer, se o país entrar num ciclo de crescimento, a receita da saúde vai crescer além disso que eu estou colocando, porque aqui tem a programação mais pessimista, mais baseada no que nós estamos crescendo hoje. Quem viu hoje as notícias, o Brasil já recuperou a taxa de desemprego que não tinha desde 2004, ele vai. A despeito do que está acontecendo, nós estamos vivendo um outro momento. Mas o debate é de que nosso problema é o gasto, o custo do Brasil, as despesas discricionárias. Eu me lembro de um cara chamado Leonel Brizola. Leonel Brizola tem uma frase dele, antológica, que ele dizia o seguinte, que o grande problema não é o gasto, é o custo da ignorância por falta de investimento na educação. É o custo do sofrimento, a perda das vidas, né? da mortalidade precoce, etc., né? Com um gasto na doença que a gente faz hoje, e não um investimento na saúde. Então o Brasil, de algum momento, vai ter que entrar num certo acerto de contas para decidir se ele quer de fato ter um sistema universal de saúde. Porque não existe sistema universal de saúde, basta pegar a média da OCDE, né, dos países que têm sistemas universais de saúde, que tem uma relação de gasto público extremamente menor do que gasto privado. A OCDE, os países que têm sistemas universais, têm uma média de gasto de 72% de gasto público. 72% público, 28% privado, a média. Alguns países, inclusive, superior a isso. E são países mais ricos que o Brasil. E nós invertemos isso. A gente tem um padrão de gasto hoje na faixa de 10% do PIB com saúde, mas ao mesmo tempo concentrado no gasto privado. Então acho que esse elemento é um elemento fundamental quando a gente pensa em perspectiva. Há uma possibilidade muito concreta, mas há uma disputa objetiva. Esse discurso que nós não podemos ter mais quanto os institutos federais, que as universidades federais não podem ser ampliadas, que nós não podemos mais ter um hospital universitário, que não pode ter mais unidade básica, que não pode tal, que isso impacta nas despesas discricionárias e, portanto, vai fazer com que amplie o déficit público, etc. Tal. Isso é um discurso de disputa objetiva, tá certo? De que país nós estamos projetando para agora e para o futuro. Se nós vamos ou não vamos corrigir desigualdade social. Porque sem educação, sem saúde, nós não vamos dar um passo. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. O segundo desafio, eu chamaria que é um desafio que eu vou colocar assim como decorrentes, eles não têm a ver com problema, são desafios mesmo. Uma coisa que está mais com problema do que no desafio, que são os impactos, as exigências da transição epidemiológica, demográfica e nutricional que a gente vive. Não é fácil num país com 203 milhões, que ainda vai crescer mais um pouquinho, só vai parar de crescer. Os dados do IBGE de soltar agora são fantásticos para a gente fazer reflexões sobre planejamento, né? Eu participei de uma mesa na semana passada com o presidente do IBGE. É impressionante como estão se confirmando as tendências mesmo, né? E a gente vai entrar num decréscimo da população brasileira a partir daí, mais acentuado a partir da metade do século, mas está aí, né? Nós estamos em 2024, 2030, a nossa taxa de natalidade já está embaixo e tal, muda. E o desafio é lidar com, em primeiro lugar, com o envelhecimento. Claro que nós ainda temos o impacto das doenças, das causas externas, né? Acidentes de trânsito, particularmente a questão das motos, como um problema gravíssimo. Os acidentes de trabalho, do qual a gente tem uma mera noção, né? Porque graças à precarização das relações de trabalho, né? E a incapacidade que a gente tem de criar um sistema de vigilância dos acidentes das doenças relacionadas ao trabalho, a gente fica com uma dimensão absolutamente subnotificada do qual é o padrão hoje, né, dos problemas relacionados ao mundo do trabalho, mas que eles estão aí. Mas o grande problema que a gente vai viver é o envelhecimento da população. O que coloca para o Sistema Único de Saúde, para as nossas universidades, para os nossos programas de pós-graduação, para a formação dos nossos futuros profissionais de saúde, grandes desafios. Como lidar com a velhice? A Helena estava contando aqui dos alunos
alunos que vão aprender com as mães, etc. e tal, mas tem que tomar os idosos como nosso grande campo de aprendizagem. Por exemplo, lidar com a polifarmácia, que é um caos. Entre na casa de qualquer idoso, peça inclusive quando é da área da saúde, peça para mostrar a receita, vai ter de 8 a 15 medicamentos, pede para ele indicar como ele está tomando, nós vamos entender o que está acontecendo com a saúde da população brasileira. Ou as dificuldades de acesso, ou as questões relacionadas ao cuidado. De qualquer maneira, gente, a questão do envelhecimento que iria acontecer no nosso país já aconteceu, inclusive comigo, mas em todo caso, ela se coloca, na minha opinião, como um grande problema, inclusive para a sustentabilidade do sistema, porque o padrão de gasto muda absurdamente, mas as exigências de cuidado são completamente diferentes. Toninho, há 30, 40 anos atrás, quando a gente estava no centro de escola, havia uma predominância de doenças infecto-contagiosas. A gente diagnosticava, tratava, cuidava, fazia intervenção na comunidade, melhorava o saneamento básico, e as coisas melhoravam. Hoje, o que nós lidamos são com problemas crônico-degenerativos, que vão exigir um cuidado longitudinal para a vida inteira. Então, eu coloco essa questão como uma questão importante. E o grande problema é que as políticas de promoção à saúde que nós temos encarado, quase todas têm sido focadas na órbita das opções individuais, como se fosse um problema das pessoas e não de políticas públicas. E se a gente olhar o impacto, por exemplo, na redução da prevalência do tabagismo no Brasil, o Brasil é um dos países hoje onde se fuma menos do mundo, ele não é fruto de um trabalho de conscientização da população para parar de fumar. Ele é uma articulação de 4 grandes políticas: a oferta do tratamento no SUS, a taxação altíssima do cigarro, não tem mais cigarro a preço popular, é alto mesmo e tal, tudo bem que tem contrabando, tem uma série de problemas, mas a taxação, a proibição da propaganda e dos ambientes livres de tabaco. É uma conjugação de 4 políticas. Quais que estão na nossa alçada direta? Tudo bem, pela vigilância sanitária, a gente interfere em pelo menos 2 dessas dimensões, mas objetivamente uma delas está no plano do cuidado. As outras são políticas intersetoriais. Como é que a gente limpa os nossos pronto-socorros de casos resultantes de violência? Por acidente de moto, acidente de carro, facada e principalmente tiro. Eu passei, acho que eu já contei isso para vocês uma outra vez que eu estive aqui. Eu fui fazer uma pesquisa na principal emergência de Lisboa. Depois de 5 dias eu estava desconfortável. Tinha uma coisa muito diferente. Eu tinha visto 2 casos de trauma. Um velhinho que tinha capotado da escada e um outro que tinha enchido a cara de ginja e foi atropelado por uma lambreta no meio da rua. Em compensação, o que tinha de ICC descompensado, paciente oncológico descompensado, o que tinha de pneumopatia, o que tinha de não sei o que, pacientes crônicos agudizados. Era exatamente essa situação. Nós normalizamos, gente. No Nordeste, no Piauí, nós estamos hoje com uma taxa de mortalidade de 23 por 100 mil habitantes de acidentes de moto. Rio, São Paulo, Paraná, que é alto, nós estamos na faixa de 2, 3. Há uma naturalização da violência. E ao mesmo tempo, o enfrentamento disso, ele esbarra com várias coisas. Nós temos uma liberação abusiva de agrotóxicos. Nunca se liberou tanto agrotóxico. A produção, a contaminação do solo, da água, da nossa alimentação, dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, é uma coisa cujos impactos nós vamos sentir daqui a 10, 20, 30 anos, sabe disso. Com exceção do paraquat, né? Não é isso? Que vai petrificar o fígado e o pulmão da criatura. Nós estamos falando de coisas que vão produzir efeitos, não só de imediato, tem uma dimensão de emergência clínica, não se dá da noite para o dia. Nós estamos falando de uma política exitosa de controle do tabagismo, mas que se depara agora com todos os movimentos do cigarro eletrônico. Ou agora com a história de liberar os fumódromos dentro dos cassinos, que vem junto como atrativo. É muito interessante a associação, a restauração da ordem conservadora, ela vai produzindo associações. Ou, por exemplo, o que a gente está vivendo das discussões que envolvem o armamento da sociedade. Ou a violência no trânsito. Ou a retomada da discussão
da isenção de impostos para os alimentos ultraprocessados. A indústria de alimentos é tão sacana, não tem outra expressão, que ela chega a propor a introdução dos alimentos ultraprocessados dentro da cesta básica, que é para poder ganhar a exoneração da carga fiscal. Quando, pelo contrário, que a gente tinha que ter uma política absolutamente diferente para poder favorecer a agricultura familiar e outras estratégias de alimentação saudável com alimentos minimamente processados, naturais, etc. Então, é um pouco isso. Ou então a gente não vai enfrentar, por exemplo, o tema da obesidade. Hoje, 56% da população brasileira vive com sobrepeso. 24%, quase 25% das mulheres são obesas. 22% dos homens. De cada 3 crianças com menos de 2 anos, 2 têm sobrepeso. Uma é obesa. Imaginem a carga de doença que isso nos coloca para as próximas décadas. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo algumas discussões do SUS. Eu comecei pelo financiamento porque eu acho que ela é estruturante, mas nós vamos ter que dar conta de fazer uma política nacional de promoção da saúde que põe o dedo na ferida. Põe o dedo na ferida em outros temas que hoje a gente não considera central numa política nacional de promoção da saúde, porque fica naquela coisa mais clássica. Por exemplo, o racismo institucional. Por exemplo, a violência obstétrica. Por exemplo, as questões que envolvem o retrocesso na luta antimanicomial, e no enfrentamento da reforma psiquiátrica. Tem uma agenda de atraso que está colocada. A mais recente é a tentativa de criminalizar as mulheres e os profissionais de saúde com a questão do aborto legal. Eles sentiram. Eles têm hoje no Congresso Nacional votos suficientes para aprovar qualquer coisa. Mas tem sociedade, o jogo está sendo jogado. E é muito interessante, porque eles sempre diziam o seguinte, que tinha hora de entrar as pautas de costumes. Eles estavam muito recuados por conta do 8 de janeiro. Todos muito medrosos. E agora estão começando a soltar as manguinhas de fora. E um dos ensaios foi exatamente o projeto do aborto. E eles não esperavam a reação da sociedade. Eles davam conta de que, inclusive, todos os setores religiosos estavam já cooptados e viram que não é bem assim. Que o jogo é um pouco mais complicado, é mais complexo. Que sociedade não é um bloco monolítico que eles manipulam com a mesma proporção de votos que tem no Congresso Nacional. Então, eu acho que esse é uma questão importante. Eu vou colocar uma terceira questão que eu adoraria desenvolver, que nos requer pensar, inclusive, as nossas estratégias curriculares, projeto político-pedagógico, que é como é que nós vamos lidar com a crise climática, com a chamada, eu não gosto desse nome, mas é internacionalmente chamada assim, a tal da medicina de catástrofe, ou a saúde de catástrofe. Enfrentamento dos acidentes. Isso não é só uma questão do povo do SAMU e para quem faz residência na área da enfermagem, da medicina, na urgência. Não é. Eu estou impressionado com o que está acontecendo no mundo, e a ausência, inclusive, de dados epidemiológicos. Luizinho, eu estava vendo um dado que saiu na Science Advance. Eles calcularam agora o impacto dos incêndios na Califórnia entre 2008 e 2018. A estimativa é de que isso produziu 50 mil mortes prematuras. E um prejuízo financeiro, com as vidas, com cuidados de saúde, etc., da ordem de 423 bilhões de dólares na Califórnia. Quer dizer, um estudo localizado e tal. Vamos parar para pensar o que está acontecendo no país. De enchente, a queimada, toda a situação que envolve a crise climática. Isso tem a ver ou não tem a ver com o SUS? O Congresso do COSES, inclusive com o Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo, fez um congresso em março desse ano, quase que apocalíptico, assim, premonitório, O Congresso teve a ver com o tema da crise climática. Teve muita gente que ficou achando que tema estranho, veio discutir política de atenção especializada, que é o tema da ordem e tal, vai discutir, mas explodiu a situação do Rio Grande do Sul. Vejam, situações como a do Rio Grande do Sul causam colapso de... Eu tenho 3 hospitais, Rio Grande, Santa Maria e Pelotas. Santa Maria desabou o teto, fechou a UTI pediátrica, inundou, foi o 6º andar e o térreo do 5º andar. Os funcionários não conseguiam chegar, não conseguiam sair. Os pacientes que estavam em quimioterapia e radioterapia não tinham acesso. Não. Plano de contingência que tinha? Nenhum. Rio Grande, deu tempo de produzir mecanismos de proteção, selamos as portas, literalmente, botou tijolo
transportes sem estimativa de até onde encher, jogou o gerador para o primeiro andar, né? Levou a UTI para cima, levou o centro cirúrgico para outro lugar, se conseguiu tal, e quando a água chegou, a gente já tinha esvaziado o hospital, já voltou ao normal. Aparentemente, esses são os desafios, não é isso? Boa parte dos equipamentos médicos brasileiros são produzidos em Pelotas. Ou componentes dos equipamentos médicos. A cadeia produtiva está toda comprometida. Porque os operários não conseguem ir para trabalhar, porque estão sem casa, muitos perderam casa, não sei o quê. A malha de chegada da matéria-prima não entra. A gente não consegue entender a dinâmica do complexo econômico e industrial da saúde e as repercussões que ele tem na sustentabilidade. Esse é outro tema que a gente vai ter que encarar. Deixa eu falar mais um quarto desafio que me parece muito importante, que é a da gestão do cuidado, da garantia do cuidado integral e qualificado para as pessoas. Nós continuamos e dinheiro não vai resolver isso. A ideia de que isso se resolve com financiamento adequado, suficiente, permanente, infelizmente não muda. Nós não conseguimos enfrentar o nosso modelo médico liberal, que continua centrado no médico, na consulta, no exame e no procedimento. Não conseguimos. Olha, a gente tem desenvolvido vários processos de investigação. A atenção primária à saúde continua sendo uma promessa muito distante daquilo que nós precisamos, que podemos, que precisamos. A nossa atenção especializada, pela primeira vez, agora começa a ter uma política, com todas as dificuldades da sua formulação, da sua implementação, com bastante recurso, com muito entusiasmo e dedicação. Nós também, o Cidinho e outros pesquisadores estão envolvidos, inclusive diretamente, apoiando o Ministério na formulação da política, no desenho. Mas o diagnóstico da atenção especializada do Brasil reflete, por exemplo, as fragilidades da atenção primária, as fragilidades da nossa regulação, a inexistência de um sistema de informação ou a existência de sistemas de informação que são incomunicados, não conseguem interoperar de jeito nenhum e que, portanto, jamais a gente em rede vai conseguir garantir integralidade do cuidado se não enfrentar essa dinâmica. Uma reforma psiquiátrica que parou no meio do caminho, como eu disse, inclusive por uma questão política, claro, por antagonismo. Uma dificuldade dos hospitais que continuam isolados, que continuam ocupando uma posição central, e não adianta cercar o hospital de unidade básica de equipe de saúde da família. Isso não produz integração. O hospital tem que ser desconstruído ou reconstruído de dentro para fora, num processo de integração que é desafiador. E hoje existem vários mecanismos, dispositivos de gestão do cuidado, da alta responsável, uma série de outros, que permitem fazer essa integração em rede, mas nós continuamos, quando muito, de maneira geral no país, fazendo uma guia de referência para mandá-la para a atenção primária, sem sequer ter acesso às informações de todos. Então, me parece que nós estamos muito distantes de produzir redes. Hoje nós estamos mais para paredes do que para redes. E em alguns lugares, e isso é inacreditável, imaginar que tanto tempo depois da criação do SUS, boa parte da nossa rede funciona como espaço de agenciamento dos interesses privados. É um lugar de triagem, de captação de demanda para a gestão privada. Numa das cidades, numa das regiões que a gente estudou, nessa pesquisa que nós estamos fazendo em âmbito nacional, nós conseguimos encontrar o CVC, SUS. Não é o centro de valorização, é o centro de turismo mesmo. Os caras têm transporte, a pousada, a vaga do serviço especializado, tudo comprado por fora. Se comprar um pacote, ele sai da cidadezinha lá, tantas horas, espera na rodoviária, garantido que vai ter um agendamento. Tem regulação, Polícia Civil, quando escreveu as múltiplas regulações, jamais pensou nisso. Jamais pensou nisso. Tinha lá a regulação clientelística, tinha a regulação governamental, o usuário, fabricador do seu itinerário, mas a CVC do SUS, ele não tinha pensado. E numa pesquisa anterior que a gente fez há uns 4 anos, não, foi antes da pandemia, a gente já tinha identificado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, prefeituras que usavam atenção primária, olha só, para fazer o agenciamento, cara. Precisava do especialista do exame, então atenção primária, cobertura universal. Ela é literalmente um porteiro. Aí a pessoa
passa na prefeitura, pega o voucher e com base no voucher ele vai no serviço privado, e aí a consulta especializada custava na época R$100, o exame era tabelado, ele tinha um desconto. Se não fosse com o voucher da prefeitura, com a propaganda do prefeito, etc. É nesse nível. Então, claro que eu estou aqui fazendo uma caricatura de problemas que nós estamos enfrentando em muito lugar, né, que a gente está conseguindo produzir com muito esforço, mas nós estamos falando dos desafios. E os desafios é construir redes de verdade, centrado nas necessidades das pessoas, como estava a discussão anterior, a partir das realidades dos distintos territórios, porque esse país é de uma heterogeneidade, inclusive do ponto de vista de necessidades. Quando eu vejo lá no Ministério da Saúde continuarem soltando políticas, programas iguaizinhos para o Brasil inteiro, a gente já sabe que o comentário é fato, tá merda, mas é errado, que não responde à realidade do país. O que o que Botucatu precisa, né, é muito diferente do que a gente vai ter no interior do Amazonas, do que a gente vai ter em Roraima. Então, é extremamente importante. E nós temos coisas que estão muito mal resolvidas. A nossa exploração da regulação, as nossas regulações de maneira geral são cartórios. Assim como os nossos pactos de gestão entre gestores, muitas vezes funcionam de maneira extremamente cartorial. E aí eu me remeto para mais um apontamento, mais um desafio, que é avançar no modelo de gestão. Olha, nós estamos vivendo, primeiro, uma perspectiva de uma regionalização muito incompleta, muito inconsistente. O Brasil está dividido em regiões, em macro-regiões, né, unidades de planejamento importantes e tal, mas para boa parte dos gestores do SUS, municipais, estaduais, é quase que uma ficção, é quase que uma dimensão cartorial, burocrática. Tem uma região, até tem uma reunião da CIA regional, que eu tenho que, etc. Mas o território não é tomado como espaço do planejamento, de verdade. O espaço da governança regional, para que pudesse produzir aquilo que é essencial no país. Tem 5.570 municípios e desses 73% tem população com menos de 20 mil habitantes. E que, portanto, jamais garantiram no seu território a integralidade do cuidado, porque não faz sentido. Não tem racionalidade nenhuma, não tem mínima viabilidade. Portanto, a produção da regionalização, não é por menos que ela está como uma referência constitucional para a gente, ela é um imperativo para o Sistema Único de Saúde funcionar. E qual que é a grande questão? A grande questão, e eu tenho absolutamente claro isso, uma das poucas coisas que eu acho que assim, a experiência, o estudo, a vivência mostrou, é que, quantos municípios são aqui na região de Botucatu? 13 municípios funcionando bacaninha, com equipes da Secretaria Municipal dedicadas, aplicando recursos, fazendo bem, inspirados pela Unesp, não dão uma região de saúde. A Secretaria de Estado da Saúde teria que ter um papel fundamental na coordenação do Sistema Regional de Saúde. E, com raríssimas e honrosas exceções, quase que sem honrosas e muito menos sem exceção, as secretarias estaduais de saúde se recusam a assumir este papel da coordenação regional. Mesmo aqui no estado de São Paulo, vou repetir, os estudos que a gente tem conduzido lá, fizemos, por exemplo, para Covid, a gente encontrou algumas regionais que se esforçam, constroem uma relação diferente, procuram fazer a coordenação, mas a regra do jogo em São Paulo e no Brasil são secretarias estaduais envolvidas com a administração da sua rede própria de hospitais, ambulatórios de especialidades, redes de alta complexidade, colocando em segundo, terceiro, 10º plano a condução, a coordenação do sistema de saúde. O SUS é uma articulação. Veja o que aconteceu na pandemia, quando o Ministério da Saúde sabotou a coordenação nacional. Pela primeira vez, estados e municípios tiveram que liberar dizer, então esquece ali e vamos aqui. E em muitos lugares se produziu muitas possibilidades de enfrentar a pandemia, salvar vidas e organizar, porque se construiu uma articulação regional. Vai ter que receber quem recebe, para o hospital abrir leito, como é que vai para a rede básica, o que a vigilância faz. Mostrou um pouquinho ali que é possível isso. Mas nós vamos ter que enfrentar esse tema. Dentro desse tema entra a regulação. Regulação desarticulada da direção do cuidado. Né? Veja o que acontece com as nossas filas. As pessoas entram na fila, aí vai para a fila do hospital, ela some da fila da secretaria. Ela sai de uma fila e vai para outra fila. Aí ela entra na fila da consulta especializada, ela chega no especialista, aí ela entra na outra fila do exame complementar. Me
Ministério da Saúde vem agora com as OCIs, né, com a proposta de organização do cuidado integral, pegando alguns problemas na área de câncer, de ortopedia, de oftalmo, de otorrino, etc. Começando a ensaiar, inclusive, uma mudança de modelo, literalmente, fazendo pequenos pacotes, né, e buscando garantir para o prestador o cuidado integral, remunerando de forma mais adequada, mas mudando a lógica. Mas nós estamos muito longe de conseguir avançar numa perspectiva, porque mesmo que você diga para o prestador, vai agora, quem é que vai regular isso? Nós continuamos, gente, falando em tabela SUS paulistas, tabela UAI em Minas Gerais, tabela TIE no Rio Grande do Sul. Qualquer recurso novo que repassa para a Secretaria Estaduais, agora a moda é empacotar a tabela e fazer assim. O prestador, principalmente os privados, muitos dos filantrópicos, falando agora que ele está pagando bem. Eu brinco, parece feijoada self-service, sabe? Você escolhendo o que você vai fazer. Quer dizer, a necessidade do usuário, que muitas vezes sequer é o procedimento de chegar a acesso à atenção especializada, é ampliar a resolutividade da atenção primária, qualificar as equipes, garantir matriciamento, telematriciamento, ou adensar tecnologicamente essas unidades para ter mais resolutividade. Não é discussão. Já toquei um pouco aqui, como é que a gente, em pleno século XXI, continua lidando com essa fragmentação dos sistemas de informação? Você que mexe com isso há décadas. Nós estamos vendo uma experiência agora, o aplicativo de conduário eletrônico da EBSER, o AGHU, que está na sua 10ª versão, né, tem 12 anos de operação na rede de 45 hospitais. E agora a gente ofereceu gratuitamente para todos os serviços municipais estaduais. Já são mais de 150 gestores que aderiram, estão implantando, etc. Ele não é uma Ferrari, mas ele é um aplicativo que permite fazer uma coisa que agora o DataSUS concordou em fazer, que é interoperar os sistemas. Então, na Prefeitura do Recife, a gente hoje conseguiu interoperar todas as informações. Quem está no hospital abre todas as informações do prontuário na atenção primária, consegue os dados da vigilância, consegue do laboratório, da UPA, do SAMU e tal. O sistema de informação é o cartão nacional de saúde do usuário. Isso produz uma diferença. Estou fazendo uma outra pesquisa, né, que é muito diferente. Isso está disponível. Parece que a Anistela agora vai conseguir lá na Secretaria de Saúde Digital conseguir encarar essa demanda, ter que arrebentar, né, vamos dizer assim, as resistências, né, que o DataSUS historicamente faz. E aí é muito interessante, é novamente mercado, gente. Porque boa parte das soluções são contratadas aqui no mercado. Uma solução gratuita aqui, uma ferramenta, um conector chamado IPES, desenvolvido de graça lá pela Fundação Estatal Saúde da Família. Então o que a gente fez? A associação entre públicos pegou a ferramenta e hoje a gente interopera. Acabamos de ganhar um prêmio ontem, né, por exatamente esse esforço de interoperação, de produção. Agora, novamente, o que as equipes vão fazer com isso? O que os gestores vão fazer com isso? Essa é um instrumento. E aí eu quero chegar a um outro tema muito importante, que é a da gestão dos serviços. Nós estamos devendo uma reforma administrativa do Estado brasileiro. Olha que eu dirijo hoje uma empresa pública, né? Eu já trabalhei com praticamente todas as modalidades de gestão e é muito, muito melhor. Eu jamais aceitaria administrar um hospital universitário que fosse regido pela administração direta. É para não entregar. Né? Mas veja, a nossa administração direta ainda é pautada no decreto 200 de 1967, da ditadura. A regra do jogo era uma regra para um Estado patrimonialista, que era o Estado para não entregar políticas públicas para a sociedade brasileira. Não é por menos que todas as regras são armadas. Eu demoro hoje 15 dias, no máximo 10, 15 dias, para repor um médico, desde que tenha no mercado, né, um profissional de saúde numa empresa pública. Gente, na administração direta, quanto tempo a gente demora? Sai uma vaga do docente, sai uma vaga de um profissional de saúde do nosso hospital, da nossa UBS, meses, às vezes anos para conseguir fazer uma reposição. É uma lógica para não funcionar. A lei de licitações cada vez piora mais. E aí, vamos para as OS, vamos para o auxílio, vamos para não sei o quê. A gente vai criando uma anarquia institucional, né, que agora ficou absolutamente comprometida, inclusive com a entrada do tráfico, do crime organizado na gestão. Porque eles perceberam que aquilo ali, sem controle, é uma boa maneira de lavar dinheiro. Aqui no estado de São Paulo, vários municípios hoje têm as suas organizações sociais, ou seja, os seus fundos municipais
municipais controlados pelo PCC. Quem está acompanhando sabe, não sei se está nome aqui, não vamos ficar citando nome quando a gente fala do PCC, mas de qualquer maneira, cara, nós estamos virando literalmente militares se a gente não tomar cuidado. Por causa da coisa da máfia, a introdução do crime organizado por dentro do aparelho de Estado e tal. Então, eu acho que a gente está devendo. E é muito difícil, porque hoje qualquer proposta de mudança da regra do jogo terá que passar pelo Congresso Nacional. E se mandar qualquer coisa para o Congresso Nacional que signifique reforma do Estado, ele vem pior do que está hoje. Então, construção de força política na sociedade, mudança do Congresso Nacional para enfrentar essa pauta. Mas nós temos que produzir o debate, produzir a proposta, tensionar, experimentar modelos, esgarçar os que estão aí exigindo. Eu adoro essa conversa porque acho que ela é desafiadora. Se a gente não fizer, não tiver a ousadia de ir para dentro das organizações de saúde, falando não de organizações sociais, mas das instituições, o termo certo é correto, é a organização mesmo, das organizações de saúde, e não enfrentar esse desafio da mudança do modelo de gestão, nós não vamos responder aos desafios. Por fim, eu quero colocar só mais 2 pontinhos, que eu não vou nem aprofundar, mas que eu considero fundamental porque eles foram tratados na mesa anterior. Um deles é a formação dos profissionais da saúde no SUS e para o SUS. Gente, a gente continua com uma lógica de formação, apesar de todas as reformas que fizemos, diretrizes curriculares, dos nossos cursos da área da saúde, as mudanças no projeto político-pedagógico, e esforços como aqui faz, não é dizer que fizeram, porque vocês continuam fazendo, várias instituições vêm fazendo. Pô, eu toda vez que vejo lá o esforço que o Jorge faz em Caicó, né? A reitora de Rondônia me procurou essa semana, está abrindo um curso a 400 quilômetros da capital e está levando o modelo de Caicó, porque, sabe, a gente vê que tem muita coisa positiva, mas a gente continua formando os profissionais no modelo médico liberal, para uma medicina ou para uma produção liberal do processo de trabalho, que é muito difícil de enfrentar. E ela tem um problema muito sério. Na graduação, a gente fala o tempo inteiro que a gente quer equipes multiprofissionais, interprofissionalidade, multidisciplinaridade, pode usar o termo que quiser, mas de maneira geral, com raríssimas exceções, a gente continua formando medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, etc. E quando os caras se formam, apresentam um para o outro e dizem assim, olha, rapaziada, agora já vocês vão trabalhar em equipe. Vocês vão fazer Kanban, vocês vão fazer visitantistas, vocês vão fazer não sei o que, não é isso? Cara, eu não consigo conceber. Enfermagem, medicina e odonto, pelo menos, que estão lá na linha de frente da atenção primária, nós temos que construir um modelo de uma forma. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos mudar os professores, ou seja, que formam os futuros profissionais de saúde que vão mudar essa história. Então, não tem investimento na produção, né, docente capaz de enfrentar essa realidade. Eu acho que, pelo que eu vi o comentário, a Cidinha ontem tocou na questão da educação permanente, veja, nós temos 3 milhões de trabalhadores da saúde para serem disputados. Não são folhas em branco que basta fazer uma capacitação, né? Isso é um processo de vida. E considerando, inclusive, a nossa trajetória de formação como trajetória conservadora e antagônica a essa realidade. Eu vi cursos, numa cidade aqui perto, né, que dizia o seguinte, olha, vamos no SUS para ver como não se pratica a medicina. Quase vamos ao zoológico. Né? Vamos lá. Tal. Hoje acontece o COAPS, com raríssimas e honrosas exceções, ele não existe mais no Brasil. As faculdades privadas pagam qualquer coisinha para o preceptor, para o cara da Santa Casa, para o Senado de Prata, para o hospital público. Né? E assim, o que os reitores das universidades federais públicas têm me contado é o seguinte: centro cirúrgico forma a primeira linha dos alunos da escola privada. A segunda linha são os alunos das escolas públicas. Os alunos da escola pública só podem ir no estágio depois que os outros da privada vão primeiro e usam tudo e tal. E é fácil, porque quanto custa? Custa 200 mil por mês, custa 800 mil por mês, custa 2 milhões por mês. Ele vai repassar no ticket da mensalidade que os pais vão pagar. Ou o FIES vai pagar, ou o governo vai pagar. Mas é uma relação de mercado. Então, é uma discussão muito complicada. Continua a discussão dos salários, da carreira, essa coisa toda tal. Eu queria tocar num ponto que, só de ir passando, que eu acho que é assim, muito rápido mesmo, que é a dimensão da saúde, a relação público-privada, a questão da saúde suplementar. Não sei quem viu a pesquisa hoje sobre as
cidade de São Paulo. O principal problema é violência, 23%, 24%. Segundo problema, espontâneo, saúde, 17%. Aí o terceiro lugar vem educação e transporte com 5%, 4%. Essa é uma tendência que tem a ver com a pandemia, tem a ver com dengue, a pandemia de dengue, tem a ver com a desorganização dos sistemas, essa insatisfação e tal, mas tem a ver com outro elemento que é muito importante, que é o impacto dos planos de saúde na vida de quem tem. Eu estava vendo um dado do CNJ, o ano passado foram 234 mil ações. As operadoras estão altamente capitalizadas. A pandemia produziu uma capitalização das operadoras assim, gigante. O processo de verticalização de compra de rede, né, todo mundo entende que é verticalização, né? É quando a operadora compra o hospital, compra a clínica, e ela passa a levar a clientela diretamente para o seu serviço, onde ela tem um maior controle de acesso e de custos. Protocolização, não aquela boa protocolização de diretrizes clínicas e tal, né? Mas gerencialismo a toda, né? Arregaçado, assim, desrespeitoso com as pessoas, né? Todas as travas, todos os mecanismos e tal. Então, isso está produzindo na população uma enorme satisfação. Eu sou natural de Santos, fui participar de um debate com a candidata nossa lá no campo da esquerda, recentemente, e levantei alguns dados. A taxa da população de Santos que tem plano de saúde é de 68%. 68%. A de São Paulo é de capital 52%. E aí você vai ser o quê? Você vai ser gestor de metade do sistema? Eu vou controlar a epidemia de cesárea só no lado, que é do lado do SUS, se você tem 50%. Então, é inevitável, já que isso está consolidado no nosso regramento constitucional, infraconstitucional, etc., que o SUS precisa se apropriar da gestão da saúde suplementar. Ou a gente põe o dedo nisso, a gente não vai produzir saúde. Claro, é absolutamente desigual. A gente olha o mapa de cobertura da saúde suplementar e põe o do PIB, ele é igualzinho. Ele vem as capitais, algumas na região norte, alguns lugares onde tem aquelas indústrias, né, que exploram minério, aquela coisa toda, e depois assim, é Brasília, Belo Horizonte, Triângulo Mineiro, Ribeirão Preto, Eixo, Campinas, Araraquara, Sorocaba, Grande São Paulo, Baixada Santista. Esse é o mapa. Mas isso representa hoje 25% da população brasileira. Nós estamos falando de 52 milhões de pessoas que têm plano de saúde. Então acho que não dá para colocar essa história. E com a ANS, o Lula não fez a indicação até agora de nenhum dirigente da ANS. Nenhum. Só no final do ano vai poder nomear o primeiro de 5. Porque o Bolsonaro conseguiu mudar a lei, botou 5 anos de mandato nas agências e nomeou todos. Na Anvisa até vai conseguir fazer as primeiras mudanças agora, porque lá foi um pouco diferente. A história da pandemia segurou um pouco a coisa. Mas na ANS, toda operadora tem um diretor que chama de seu. Não vou falar agora, porque eu já toquei o desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial de Saúde. Nós continuamos com uma balança negativa de 22 bilhões de reais. Gastamos 10% do PIB, temos uma potência com as nossas universidades, institutos de pesquisa, laboratórios públicos, um Butantan, um Biomanguinhos, não é pouca coisa. E fomos incapazes de ter uma política industrial para o Complexo Econômico e Industrial de Saúde. De usar o poder de compra do SUS. Cheguei na Emicera agora, 3% das compras eram centralizadas. Você sabe o que isso é comprar para 45 hospitais? Hoje a gente instituiu uma política de compra. Nós temos uma curva ABC e escolhemos quais são os produtos que nós vamos comprar centralizado em Brasília. Quais são os produtos que vamos fazer compra regional. Por exemplo, Niterói, os hospitais do Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Os 3 do Rio Grande do Sul junto com Santa Catarina. Um pedacinho do Nordeste. E aquilo que é corriqueiro que cada hospital compra sozinho. Nós despencando o gasto e ampliando a oferta. O SUS não faz isso. Nós continuamos claudicando. Só a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo vai fechar, provavelmente esse ano, as estimativas, com 900 milhões de reais de demanda judicializada. Esse ano nós devemos bater 12 bilhões de gasto com medicamentos, produtos, muitas vezes que são absolutamente sem sustentação, sem evidência científica, inóculos, enfim, um monte de coisa. Então, essa é uma outra pauta que a gente precisa enfrentar. Sem contar que a gente tem condição de gerar emprego, gerar renda, emprego qualificado, crescimento e
desenvolvimento industrial e dar sustentabilidade para ampliar a oferta do SUS. E por fim, eu vou terminar, eu quero falar de um tema também muito rapidamente, mas que para mim parece ser decisivo. Eu falei que eu ia articular a democracia e ia terminar com isso. Nós não podemos nos enganar com o reconhecimento justo, necessário que a população brasileira deu ao SUS, aos seus trabalhadores, às suas instituições durante a pandemia. Isso nos deu fôlego para fazer a disputa com a sociedade, mas ele é insuficiente, ele não se sustenta se o sistema, seus trabalhadores, suas instituições não entregarem à população brasileira, de fato, um sistema de saúde que seja capaz de cuidar com qualidade, com dignidade, de forma humanizada, de forma respeitosa e integral à população. Não tem dissociação, não tem paixão nossa, dos militantes do SUS, que sustente. Tanto é verdade que nós continuamos com os nossos sindicatos de trabalhadores, inclusive da saúde, ou o plano de saúde, ou reivindicando o plano de saúde, e não fazendo a defesa do sistema universal de saúde, como fazem, por exemplo, os países europeus. Todos usam o mesmo sistema. Então, me parece que isso é fundamental. E o agravante dessa questão é que o Congresso, como eu disse hoje, ele é incapaz de produzir avanços. Aliás, ele é incapaz de qualquer coisa. Quando eu fui ministro, a gente tinha embates muito pesados. Eu peguei, por exemplo, Mandetta, de deputado federal, e o Caiado, de senador. Eu ligava com eles, quanto mais médicos, etc. Mas era um debate político. Não partia para a agressão. Você viu aquele Francisquini, lá do Paraná, que depois perdeu o mandato, né? Que ele já era um pouco, já mostrava um pouco, era meio parecido com o estilo do Bolsonaro. Mas você tinha uma direita, uma oposição, que faz um debate político civilizado. E aí eles não concordam, mas né? Hoje, eu fui acompanhar o caminho, o ministro Caminho, em algumas audiências, agora na Comissão de Educação, eu tenho ficado perplexo. Eles entram, se inscrevem para falar, veem qual é a posição e saem. Vão para o seu gabinete e ficam acompanhando pela TV Câmara. O ministro fala, abre a lista de inscrição, ele chega para a vez dele, ele senta, Toninho está sentado no sentar, ele vira para a parede, o assessor dele que está no celular. Aí ele xinga o ministro, xinga o governo, fala um monte de meleca. Termina, dá risada do documento do cara do lado e vai embora. Vocês já viram aquela expressão aqui, a turma do fundo da quinta série? Que eu acho que até preconceituoso, eu adorava ficar no fundo quando estava na quinta série. Mas tem essa expressão para dizer a coisa da molecagem, né? É um pouco isso que nós estamos vivendo, um empobrecimento da política e que vai se espalhando pelas redes sociais para todo mundo. Isso aqui é um instrumento do demo, né? Então, assim, acho que a gente precisa entender de qual é o mundo que a gente está vivendo, qual é o Brasil que nós estamos vivendo, e qual é a agenda que o SUS está colocado e ter como política pública e quais são os seus desafios. E eu não tenho dúvida nenhuma. Passa pelas eleições de outubro desse ano, fortalecimento de gestões municipais comprometidas com o SUS, que tomem essa agenda, que reforcem a implementação do SUS, que desenvolvam experiências como a gente viu ser desenvolvidas, por exemplo, em Araraquara e outros municípios, né, que tiveram compromisso com a vida, etc., né, que fortaleçam seus trabalhadores, que aproveitem que a universidade e o programa de pós-graduação, eu quero te parabenizar, né, pela organização desse evento, mais uma vez, tem capacidade de produzir, faça esse enfrentamento para a gente armar esse jogo. Esse jogo não é um jogo só eleitoral, ele é um jogo também eleitoral. A composição do próximo Congresso Nacional vai definir substancialmente que rumo o país vai tomar. Define, por exemplo, a composição do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que todo mundo tem muito claro, né, como é que é a composição. A gente não sabia muito bem como é que compunha lá os meninos e meninas, aliás, quase meninos e uma menina só, que ficam no Supremo. E o quanto que eles são decisivos na vida da gente. Mas lembrar de uma coisa que é fundamental. O SUS como política se disputa em todos os cenários cotidianos. Todos. Em cada corredor, em cada sala de aula, em cada aluno que a gente forma, aquilo que a gente aprende com os nossos alunos, com os nossos usuários. É uma disputa de sociedade, uma disputa de mundo. Não sei se eu falei demais, mas são as reflexões assim, que eu tenho, né? E para problemas complexos não podem ter desafios simples. Então eu agradeço demais a atenção de vocês.
obrigada, Arthur. Você sempre, enfim, contribuindo para o debate, trazendo coisas, né? Temos que esperançar, né? Porque, de fato, os desafios são enormes. Acho que, pelo adiantado da hora, o nosso problema principal é que estão pedindo o uso do Salão Nobre para a gente, isso que nos estrangula, né? Mas, assim, por 5 minutos, eu não aguento não abrir a palavra. Alguém quer fazer? O professor Caldas está proibido. Ai, meu Deus. Mentira, mentira, mentira. Vai uma caneca, vai falar desde que você não faz. Cortaram sua palavra? Se ainda fosse meia dúzia. O Arthur foi dar um certo desespero. Até porque a gente está acompanhando a política geral, né? Que não está fácil, né? Governar nesse momento que o país está vivendo, e quando a gente vê também que não é um macro problema só brasileiro, né? A força da extrema-direita, tudo isso é global, pelo menos no Ocidente. Mas eu pensaria aí, quer dizer, todos são problemas complexos. Mas desses eu pensaria, só para ouvir um pouquinho que luz nós temos aí no fim de tudo. Por exemplo, esse problema já tive repetido numa banca lá para você, da judicialização, né? Que é uma coisa que a gente imagina que não seria, porque é tão difícil de resolver isso, né? Que está assumindo proporções comprometem, né? O financiamento à saúde no âmbito municipal, né? Que é super complexo essa questão aí. Mas só para a gente, quer dizer, cada um desses temas mereceria um seminário de uma semana. Isso, o que você tem acompanhado, eu sei que não é algo que está no âmbito da IBSER, mas o que a gente pode, que é um problema intersetorial, dentre os que você citou. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Porque assim o Arthur pode comentar e encerramos. Tá bom. Tá bom. E eu sugiro uma caneca de show para ele. Não, bem rapidinho, vou tentar responder uma coisa. Bom, primeiro é o seguinte, tem uma dimensão que é civilizatória, tal, que é a judicialização contra a negação do direito das pessoas, da coletividade. Nós não podemos pensar só pelo aspecto negativo da judicialização. O mau gestor, o gestor que não dá conta de organizar e garantir que as pessoas têm direito, é um direito das pessoas, da comunidade, da sociedade, promover o processo de judicialização como defesa. Acho que o Estado democrático de direito pressupõe, né, vamos assim, o acesso via judicialização. O problema são as distorções que ocorrem nisso. E aí eu diria, para ser muito assim, objetivo, que em primeiro lugar se entender um pouco das raízes, né? A desorganização do SUS, o desfinanciamento, os mecanismos muito incipientes de avaliação e incorporação tecnológica, né? E o enfrentamento dos interesses privados são determinantes nessa história. Então, assim, vou começar pela parte da avaliação e incorporação tecnológica. Não é possível que os usuários do SUS sejam submetidos a tratamento com quimioterápicos, com medicamentos oncológicos, com 4 anos de defasagem em relação ao que está se usando, já como consolidado
no setor suplementar ou na medicina privada. Não é possível. Então, assim, nós, do SUS, temos que correr atrás de garantir o acesso qualificado a tecnologias, a serviços, a produtos que efetivamente têm evidências, estão protocolizados, são escolhidos de forma racional, etc., mas temos que trabalhar com isso. A outra coisa que é importante é a própria organização do SUS. Muitos processos de judicialização são forjados na bagunça administrativa, na desorganização, na demora para aquisição, num sofrimento que é imposto às pessoas. É deprimente, né? Quem já viveu com a situação do câncer na família, etc., sabe qual é a agonia das pessoas de ter o mais rápido possível. Se possível, queria tudo para ontem. É um direito de lidar com essa expectativa. E muitas vezes nós forjamos fruto desse desencontro, dessa desorganização do sistema. E acho que tem uma outra coisa que é fortemente produtora de judicialização, que é aquilo que eu vou chamar de desregulação, mas não é por falta de desregulação, é muito interessante. Às vezes a gente fala, não existe política para alguma coisa. Não. Quando não existe, é proposital. Até hoje não se produziu uma política para atenção especializada, porque ela é o foco de interesse do mercado. Então deixou na atenção primária. Vocês veem que os médicos gritaram contra mais médico, mas daí, tirou o emprego de ninguém, daí, bacana, está funcionando e tal. Qual que é a grande enganação? Não me regule especialidade. Não venha mexer na residência médica. Não venha mexer no Cadastro Nacional de Especialistas, porque nós vamos saber, ter a informação de quantos anestesistas estão faltando, aonde está faltando. E aí, se o Estado brasileiro resolver regular, é problema. Então, no caso da judicialização, muitas vezes acontece isso. O jogo de interesses forja, né, essa história. Nós continuamos sendo uma plataforma de lançamento de um monte de coisa que não lança no resto do mundo. Né? Então, eu acho que essas questões são muito importantes quando a gente pensa no processo de judicialização. Ele é, vamos dizer assim, um efeito colateral das nossas imperfeições, dos nossas dificuldades e tal. Eu acho que ele reduz de maneira substantiva à medida que a gente avança na produção do SUS. Agora, recuperar depois desses 6 anos não tem sido tarefa fácil, gente. O Ministério da Saúde estava destruído, assim como o Ministério da Educação. A descoordenação, a desarticulação, olha, aqueles quadros de história. Quando eu fui trabalhar em 2003 pela primeira vez no Ministério como diretor, depois quando eu voltei como ministro, você tinha gente, turmas que ficaram da gestão do Jatene, que ficaram da gestão do Serra, muito qualificada pra caramba, gente boa, certo? Trocava lá o comando, as coordenações das diretorias, etc. Mas você tem uma inteligência. Isso, gente, foi colocado arrebentado. E hoje você tem uma turma que joga contra e continua lá. Muitos continuam, são gestores públicos, são funcionários, etc. Ou que foram ficando. Então é inacreditável a dificuldade de reconstrução. Aquilo que eu falei, entrou mais recurso? Entrou. Como nunca antes na história, a saúde foi financiada, em 2023 e 2024. Mas isso não é suficiente. Vejam o que a gente fez em relação à vacinação. Né? A gente achava que seria só uma questão de vontade política e de recoordenação. Nós estamos disputando agora contra o imaginário de negacionistas e de gente, né, que quer vacinar. Olha o que aconteceu com essa, eu acho, uma estratégia muito complicada, né, de introdução da vacina contra a dengue. É um resultado pífio. A gente pensar que a gente até 2015 tinha cobertura adequada em praticamente todas as vacinas. Não tinha muito febre amarela, que tinham acabado de nacionalizar, mas todas as outras a gente tinha cobertura dentro dos padrões esperados. E em 8 anos, 9 anos, se conseguiu destruir uma política construída em 52. Isso é muito, muito pesado. Eu já estava querendo aqui falar da privatização por dentro do SUS, essa questão da gestão da saúde suplementar, porque de fato eu acho que isso é mas dá para fazer um seminário só sobre isso. Até a descoberta da saúde suplementar dos nossos profissionais da saúde suplementar. É só uma pergunta rápida, porque, viu, Hélio, o Caldas cedeu a palavra dele para mim. Não foi, Caldas? A gente combinou ali na entrada. Não, eu queria que você retomasse o tema da regionalização. Né? Eu acho que não tem jeito. Além de todos esses problemas que você falou, se a gente encaminhar na regionalização,
está totalmente comprometido, tanto o acesso universal como a integralidade, não tem jeito. E onde a Evelyn fez uma pergunta que me deixou muito intrigada, né? Teve um ponto alto do Ministério na discussão da regionalização com o pacto, né? Inclusive você estava no Ministério, a Lorena estava, e a gente começou a construir as regiões de saúde no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo. Quando eu falo construir as regiões, foi desenhar no mapa, decidir o território e formar a CIR, né? Daí para frente, que era construir região de saúde, fazer programação, não teve mais uma indução do Ministério com a força que a gente sabe que o Ministério tem. Aí você tem 2008, 2009, até mais ou menos 2010, 2011, esse processo de discussão, você era presidente do Conselho, a gente fez um movimento bacana aqui, Jorge Arara, acho que era presidente, você foi depois lá. E aí depois, esse processo de indução do Ministério, de apoiador da regionalização, de inclusive remunerar, repassar recursos para os COSEs, contratar apoiador para a regionalização, isso sofreu uma interrupção do ponto de vista do Ministério. Aí você retoma com as redes temáticas, que tem um componente de regionalização, que tem plano de ação e tal, mas não tem aquela força que tem a regionalização. Eu falei isso ontem e vou repetir. O grande problema da regionalização para mim tem a ver com a falta de coordenação do Estado. Para mim é o principal problema. Mas eu fiquei muito intrigada com a pergunta da Eva. O que aconteceu no Ministério? Eu estava lá, participei. Depois do pacto, você vai até um período e depois você não vai mais. Aqui em São Paulo, por exemplo, as regionais de saúde não tem renovação de quadro, não tem contratação. Então, aquilo que você deveria fazer na região, que é obrigação do Estado, você não tem quadro político, não tem quadro técnico, não tem equipe para fazer isso. Eu estava estudando sobre os recursos humanos da Secretaria de Estado. Nos últimos 5 anos, todo ano aposenta 3 mil pessoas. Sai, ou porque morre, porque vai embora, ou porque aposenta. Porque não tem reposição. Como é que você vai coordenar um processo que tem um atravessamento político, que tem uma complexidade, que tem disputa de município grande, pequeno, sem o Estado? Isso tudo a gente até conversou um pouco. Mas assim, do ponto de vista do Ministério, como é que você vê isso? Pois em 2018 aparece uma resolução da CIT que orienta, né, o planejamento regional integrado, a organização, mas até agora, este novo Ministério também não tomou nenhuma iniciativa para induzir e apoiar a regionalização. Com a lacuna dos estados e a fragilidade dos municípios, com a atividade, a direita crescendo em todos esses territórios, e também o papel do Ministério. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Isso aí vale o seminário mesmo, né? Mas eu vou colar, porque acho que você foi trazendo boa parte dos elementos. Tem horas que eu acho que se retomou na política de redes, na gestão do Padilha, né? Como pressuposto de que o pacto estava dado, tinha construído a rede, não estava. Tá? E aí traz uma outra lógica, que é uma organização temática, olhando para serviço, fortemente indutora do financiamento, e fragilizou o processo de governança que era capaz de produzir alguma coisa interessante a partir dessas redes temáticas. Então, eu acho que assim, deveriam ser processos integrados, ou seja, eu qualificaria o processo do pacto da governança regional a partir do processo de indução das redes. E ele quase que substituiu. Bom, depois veio o golpe e aí a coisa desmontou, etc. Mas eu acho que no caso de São Paulo tem um agravante, que é o efeito da reforma que o Serra fez no primeiro dia que ele assumiu o governo do Estado. Quando ele fragmentou a Secretaria de Estado e transformou as chamadas regionais em meras organizadoras do planejamento de serviços, regulação, avaliação e controle de serviços, daquilo que seria contratado pelo Estado. E fez uma área para cuidar da rede própria, uma área para cuidar da rede, que virou essa, uma área para vigilância sanitária, uma área para cuidar da vigilância epidemiológica, uma área para cuidar da assistência farmacêutica, uma área para cuidar de medicamentos, são 9 todos, que eram 9. Né? Ou seja, como é que você junta no território aquilo que na coordenação é absolutamente fragmentado? Então, o que aconteceu é o seguinte: você ia sentar com os caras da Secretaria de Estado das diferentes áreas, sequer o desenho de regionalização é o mesmo. O desenho da SUSEM é um, quer dizer, todo tinha, o
da vigilância epidemiológica era outro, da assistência farmacêutica era outro, dos RS era outro e tal. Então, assim, virou uma regionalização Frankenstein. A gente mantinha o espaço da CIR, mas você era obrigado a dialogar com quem não tinha comando, ou que tinha comandos absolutamente rodando em paralelo. Então, eu acho que o caso de São Paulo é emblemático e ele se transformou mais complicador por conta dessa realidade que tem a ver com a secretaria. E o fato de que ela efetivamente está consumindo. Se eu não me engano, agora são 105 hospitais, 70 e tantos ambulatórios de especialidade de exames, não é 50? É até difícil de contar. Você imaginar que uma secretaria, num estado de 645 municípios, vai focar, né, e concentre na gestão direta disso, é muito complicado. Né? É como se eu tivesse que dirigir 45 hospitais e ainda coordenar as regiões nos quais eles estão inseridos e harmonizar as disputas entre o município e o estado, entre o município maior e os municípios menores. Objetivamente é o seguinte: pensa em quem mora em Bofete, pensa em quem mora em Pardinho. Esse cidadão só vai ter um cuidado integral se pensar a região do Polo Cuesta, continua sendo amigo, né? Região do Polo Cuesta como uma região de verdade, que se faça a programação assistencial, que se pense a dimensão da vigilância epidemiológica sanitária, o suporte, a formação, os processos de educação primária, eles são regionais, não tem condição, é da natureza. Quando eu fui para a França em 2003 para montar o SAMU, eu participei de uma solenidade do Ministério da Saúde da França, estava comemorando o fechamento da última maternidade com menos de 300 leitos. Com menos de 300 leitos. Escala, não sei o que tal. Eles têm 74 regiões administrativas. Tem um grande hospital de 800, 1.200 leitos, 2.000 leitos, etc., em cada região. Não tem fila de urgência, não tem um monte de coisa e tal. Agora, quem comanda é o chamado esfera federal, não tem um pacto interfederativo. Nós, para complicar aqui, nós temos uma estrutura federativa sui generis, que é a autonomia das esferas de gestão das três esferas. Colocar município, estado e união para fazer uma concertação, um pacto de gestão, precisa apostar na regionalização, nos mecanismos de governança, né? Numa coisa que é fundamental, que eu acho que, não sei se o Gastão defendeu ontem aqui, que é a autarquização das regiões, etc. Tal, que é criar um quarto poder, mas nós temos que ter uma maior perenidade, quer dizer, uma estrutura mais profissionalizada, né? na gestão municipal, estadual e no Ministério da Saúde. Cara, esse negócio de que você entra prefeito, sai prefeito, entra governador, aliás, não precisa nem o prefeito, às vezes o secretário muda todo mundo, tira todo mundo daqui, tira todo mundo dali. Cara, isso não tem política pública como política de Estado. Fica eternamente como políticazinha de governo, e aí cada um que chega tem que mudar o nome do programa, tem que mudar o que desfinancia, e aí a gente não constrói. O SUS a gente tem mantido. E, aliás, a gente só mantém por conta do pacto interfederativo, porque se não fosse o pacto interfederativo, o SUS tinha acabado no governo Bolsonaro. A boiada tinha passado pela saúde. Quem segurou foram os governadores e os prefeitos, de todos os partidos, do Caiado ao Dória, por todas as críticas que a gente pode falar. Dos prefeitos que seguraram a conta. Por quê? Porque as pessoas estavam morrendo e a pressão era local. E aonde a política de neoliberal, sacana, negacionista e tal, prevaleceu, foi uma catástrofe. É disso que nós estamos falando.